Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje a gente tem uma aula super rapidinha para falar só um pouquinho, preliminar mesmo, sobre prismas e pirâmides. Então bora para a aula? Primeiramente, gente, vamos falar um pouquinho sobre o prisma reto. O que seria o prisma reto? Coloquei um prisma aqui. O fato dele ser reto quer dizer o quê? Que a inclinação dele, né, das faces laterais com relação à base é de 90 graus. Se não fosse 90 graus, ele seria o dito prisma oblíquo, tá? Quais são as características desse prisma, né, dos prismas, todos os prismas? Eles têm duas bases poligonais iguais e paralelas. Cadê nossas bases aqui? Ó? Duas bases são iguais e são paralelas, ou seja, elas pertencem a planos que são paralelos. Segunda coisa, as faces laterais são retangulares. Eu só posso afirmar aqui o retângulo. Só posso afirmar que as faces laterais do prisma são retangulares se ele for um prisma reto. Se ele fosse um prisma oblíquo, ele teria faces laterais no formato de paralelogramos, tá? Ele ficaria inclinadinho assim. E por último aqui, o nome do prisma, ele depende do polígono da base, né? A gente já falou que a base do prisma ela é poligonal, então esse aqui é um polígono. No nosso caso aqui, desse exemplo, o nosso polígono é o quê? Ele é um pentágono, certo? A figura aqui tem 5 lados, então o nome desse prisma vai ser prisma pentagonal. Show? Agora falando sobre pirâmide, quais seriam as características da pirâmide? Essa pirâmide também é uma pirâmide, né? Ela é reta, ela não é oblíqua, tá? No caso aqui, tem uma base poligonal, então, ó, diferença entre pirâmide e prisma. Prisma tem duas bases, pirâmide tem uma base. Olha a base da nossa pirâmide aqui. Marquei ela aqui de amarelo, certo? Segundo, as faces laterais são triangulares. Olha outra diferença. Quando a gente falava lá de prisma, as faces laterais eram retangulares. Agora, as faces laterais da pirâmide, elas são o quê? Triangulares. Por que é importante vocês ficarem atentos ao formato da base? Depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai começar a fazer cálculo de área lateral, área total de prisma, área total de pirâmide. E aí você vai ter que calcular o quê? A soma das áreas desses triângulos, mais a área da base para você calcular, certo? E quando for prisma, você vai fazer a soma da área dos retângulos, né, das faces laterais, mais a área das duas bases. Então a gente tem que identificar qual que é a figura geométrica que está ali, para você conseguir fazer esse cálculo de área mais para frente, tá, gente? Sem pressa. E por último aí, o nome da pirâmide depende do polígono da base, assim como o nome do prisma. Coincidentemente, meu exemplo aqui também tem o quê? Um pentágono como base. Então, qual que é o nome da nossa pirâmide? É uma pirâmide pentagonal, tranquilo? E se fosse um hexágono? Uma pirâmide hexagonal. E se fosse um triângulo? Uma pirâmide triangular, beleza? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Ela é bem curtinha mesmo, bem básica, mas são conceitos assim extremamente importantes, principalmente para a gente que está começando a estudar aí geometria espacial, tá? Mais para frente a gente vai dar uma elaborada nisso aí, beleza, gente? Então, até a próxima.